Oi, Marcelo, E tudo aí, tudo bem? bem? Também, Tudo sim. ótimo por aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui dividindo tela, Obrigado você. experiência com você. Obrigado você. Eu já te apresentei aqui como professor, palestrante, treinador de pessoas, especialista em vendas e liderança. Quer falar mais alguma coisinha sobre você? Não, acho que está ótimo. É bem por aí mesmo. A nossa, assim, 25 anos de mercado, os últimos 10 dedicados em treinamento e desenvolvimento. Então, uma coisa que me ajuda bastante a fazer o que eu faço nesses últimos anos é ter essa vivência do outro lado, como executivo de marketing, de vendas e relações públicas. Então, os treinamentos que eu realizo hoje, pensando em liderança, negociação, vendas, atendimento ao cliente, soft skills, tudo isso eu não conheço só dos livros. Eu vivenciei isso na prática, tive uma experiência sólida, consistente nisso, e naturalmente depois desse tempo, dessa virada de chave para o mundo da educação corporativa, aí você vai estudando mais, pesquisando, ampliando horizontes e conhecimentos para poder levar para as pessoas aquilo que pode ajudá-las nos seus objetivos, atingir seus sonhos. Então é nessa linha, meu amigo. Ô, Renatão, me diz uma coisa. Você deu essa virada de chave há quanto tempo atrás? Foi finalzinho de 2011, então esse ano mesmo, 2021, eu completo 10 anos. Eu estava num Legal. momento profissional onde já tinha vivenciado algumas experiências bem significativas. Rapidamente, assim, fazendo essa linha do tempo, eu comecei na Pirelli Pneus, trabalhei 2 anos lá, depois entrei no Grupo Votorantim, onde eu atuei em 2 negócios durante 8 anos, depois fiz uma mudança importante, já estava naquela hora do meu momento de vida e de carreira de entender o seguinte, pô, será que tudo que eu aprendi até agora, em basicamente 2 companhias, serve? É uma experiência de valor? Ela é válida? Porque eu só conhecia estas realidades, sabe? Então foi um momento que Sim. eu quis me jogar no mercado, e aí foi uma mudança muito significativa. Eu mudei o lado do balcão, onde eu fui para agência de comunicação, em 2 anos e meio, onde eu atuei, fiz mais de 400 projetos de comunicação, de liderança, de vendas. Então foi, sabe, um uau, assim, de crescimento, de conhecimento, de muito aprendizado. Mas naquele momento, finalzinho de 2011, eu já estava sentindo um encontro ali de vários chamados, de vários momentos, a ponto de dar voz a uma grande vontade de atuar como professor, de ajudar as pessoas pelo conhecimento. E aí foi nesse momento que eu tomei a decisão de continuar nesse sentido, fazendo essa mudança para trabalhar com treinamento, com desenvolvimento, e aí eu tomei a iniciativa de fazer a prova do mestrado. Então, eu confesso que no começo do mestrado é assim, bom, eu preciso do título para dar aula, né? E na verdade É. foi um ledo engano, porque uma das melhores coisas que eu fiz foi exatamente o mestrado, que me abriu a cabeça, me deu outra perspectiva de atuação profissional, de contribuição pessoal também. E aí, nesse momento, eu falei, bom, é isso. Então, mestrado, e aí comecei já na docência, logo depois já comecei o trabalho como professor, tive as primeiras oportunidades para dar treinamento, e aí foi numa crescente. E aí, meu amigo, esses 10 anos voaram, passaram piscando. Muito bom, muito bom. Bastante tempo, né, Renato? Eu estou nesse mercado há 4 anos, eu já acho que teve tanta reviravolta nesses 4 anos que é uma loucura, né? Então, Teve. eu queria que você nos falasse aqui, nós estamos caminhando para 1 ano e meio praticamente de pandemia, né? O que Uhum. revolucionou todo o mercado, o mundo todo, mas em específico o Brasil, do lado profissional e pessoal. O que você Sem dúvida. tira dessa experiência? Nos conta aqui, nesse período de 1 ano e meio, o que você tira da sua experiência? Bom, vamos lá. Foram muitas coisas que aconteceram, né? Lembro até hoje do último treinamento presencial que eu realizei antes do anúncio da pandemia, mas já estava naquele momento de certa preocupação, né? Mas que ainda a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu estava acostumado a ter minha agenda lotada,
felizmente, trabalhava com uma perspectiva de pelo menos 3 a 4 meses de plano de voo, né, em termos de, então, agenda de muitos treinamentos, reuniões, palestras, convenções, por aí vai. Por um lado, feliz com tudo isso, mas ao mesmo tempo um pouco até cansado já pensando na rotina de viagens, enfim, tem muita coisa, tem muito perrengue que acontece nos bastidores, você também sabe disso, não é só luxo não. Mas, quando de uma hora para outra todas as agendas caíram, eu confesso que eu tomei um grande susto e aquilo me chocou. Num primeiro momento, muito mais no lado profissional, porque de uma hora para outra eu não tinha mais perspectiva no curto prazo de trabalho, de realização, de faturamento, e aí tive que me ajustar, tive que passar por essa mudança. Então, acho que eu consegui vivenciar, talvez em um tempo acelerado, né, porque também provoquei isso, toda a curva da mudança, sabe? Então, a primeira, assim, da tristeza, depois da negação, aí, não é possível, né? Depois vem a deprê, não, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí fala assim, bom, ok, não dá para ficar nessa fossa aqui, eu tenho que mudar, o mundo mudou, o cenário está mudando, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um jeito diferente de atuar. Então, eu, por exemplo, não tinha uma relação muito confortável com as câmeras, para confessar. Ficava meio assim, ai caramba, e agora, né? Agora tem que fazer vídeo, agora tem que estar mais no digital, tenho que me expor mais. E aquilo que parecia muito desafiador num primeiro momento, e de fato foi, ao longo dessa jornada teve uma série de aprendizados, de crescimentos, de erros, de cabeçada mesmo, de não acertar, e ao mesmo tempo de mudar todo esse cenário e campo de atuação para o digital, para o online e para o remoto. Então isso me ajudou bastante a desenvolver mais habilidades frente às câmeras, ao celular, a poder fazer uma live hoje com você, com a mesma naturalidade e segurança que eu fazia os treinamentos, mas com aquele grupo ali de presenciais, 20, 30, 50 pessoas. Já tive situações de convenção de mais de 1.000 pessoas e tudo mais, mas mesmo assim eu tratava com naturalidade, né? Mas a câmera, né, e esse momento do digital era um desafio. E hoje eu fico muito feliz com tudo que a gente conseguiu aprender e realizar. Eu estou falando da minha casa, mas esse ambiente eu mudei na pandemia, então já teve mais isso, né? Faltava emoção, ainda mudei de casa. E transformei um dos espaços dessa nova casa no meu escritório / estúdio. Então tem iluminação de estúdio aqui, enfim, tem toda uma estrutura aqui para viabilizar essa atuação no online com bastante qualidade. Ou assim espero. É engraçado, né, que você está falando de causar estranheza com essas mudanças e tudo, e nós somos transformadores, nós somos agentes transformadores, né, de pessoas. Uhum. E a gente sofre do mesmo jeito que elas, né? Então, ele está mais internamente, o processo de mudança está mais interno do que externo, né? Esse processo tem que ser gerido pela própria pessoa, né? A pessoa perceber que aquilo que ela precisa mudar, que as coisas estão mudando, ela precisa mudar e que não dá tempo mais de tanta resistência, né? Pois é, e imagino que para você também deva ter acontecido da mesma maneira esse nível de mudanças, mas eventualmente numa outra situação, num outro contexto. Mas o fato é, assim, por mais que a gente conheça muito de alguns assuntos, gestão da mudança era um dos assuntos que eu aplicava bastante, era de alguma maneira um pouco até fácil falar, numa realidade onde eu não tinha essa vivência tão forte, assim, sabe? De passar por uma grande mudança no trabalho, nesse contexto profissional. Então, isso me fez perceber que, por exemplo, a curva da mudança, que é um dos pontos trabalhados nessa adaptabilidade na gestão da mudança, de fato, fala assim, puxa, olha, a pessoa que estudou isso, ela realmente é muito boa, porque é exatamente isso que eu vivenciei. Exatamente. Né? É isso. E que tem um processo psicológico, né, envolvendo tudo, né? Tá ligado
ao nosso modelo mental mesmo. Mas, Renatão, eu queria entrar numa pergunta aqui, já entrando para vendas. Você falou da sua percepção e tudo mais, né, de tudo que a gente está passando, mas qual a percepção que você tem nesse momento sobre os desafios do vendedor, que o vendedor está enfrentando hoje? Tá. Vamos lá. Tem algumas coisas que, até pelo fato desse cenário de pandemia já existir, lamentavelmente, há 1 ano e meio, e as perspectivas é que, por mais que a gente já tenha a vacina, ainda deve levar mais um tempo. Pelo menos eu diria que até o final do ano de 2021, no mínimo, né? Tem algumas coisas que eu penso que foram mudanças que aconteceram no começo da pandemia e outras que ainda acontecem. Então, por exemplo, no primeiro momento, acho que veio a crise sanitária, né? Olha, então agora tem a pandemia, o Covid-19, isolamento, distanciamento, máscara, álcool gel, etc. Tem que trabalhar remotamente. Então, tem uma série de pessoas que não tinham e não têm o privilégio e a possibilidade de ter uma estrutura razoável em casa. Razoável, eu digo assim, um ambiente que não tenha muito barulho, que a pessoa consiga se concentrar, que tenha uma internet boa, que tenha um computador de qualidade. Querendo ou não, às vezes a gente pensa muito no nosso mundo, e o nosso mundo é muito pouco, pensando no universo como um todo, né? Privilegiado, né? Totalmente, totalmente. E aí eu vi, por exemplo, um caso que eu fiquei muito triste, que num processo seletivo para uma empresa onde a pessoa faria o trabalho de SDR, ou seja, de desenvolvimento de negócios, de prospecção, ela foi até a fase final, mas ela não foi aprovada. Por quê? Porque o ambiente dela era uma casa simples, né? A iluminação não era talvez a mais agradável ou adequada para, enfim, para aquele cenário, e a competência dela estava até acima do esperado, mas ela não foi contratada por conta do ambiente, porque o ambiente não estava alinhado com o perfil de público, que é alta liderança, nível de diretoria para cima, para fazer esse contato. Então, sabe, algumas preocupações que talvez até, eu diria, levianas, né, no sentido de você colocar mais ênfase em estrutura, nesse aspecto, do que na qualidade da profissional. Sim. Então, acho que teve esse momento de adaptação do local. Em certa medida, isso ainda acontece, ou acontece em situações, dependendo do momento do trabalho. Então, por exemplo, para quem tem filhos, às vezes tem aquele momento de escola, mas daqui a pouco passa a criança, ué, aquela coisa e tal, que eventualmente cachorro, gato, né? Cachorro, gato, vizinho fazendo obra. Eu brinco e falo assim, gente, é que meu vizinho parou a obra. Mas toda vez que eu entrava numa live, eu ia gravar um vídeo, parecia que ele ficava de olho assim, falava assim, agora, aí. Ligava a serra, sabe? Impressionante. Mas assim, ele gostava muito de você, né? Um querido, um fofo. Então, assim, o que eu, agora trazendo de uma maneira mais ampla e talvez um pouco mais recente, mudanças que são ainda desafios que acontecem. Primeiro, eu vejo que e eu não vou entrar necessariamente em questões políticas e partidárias, mas um ponto que eu penso é que o desalinhamento de governos municipal, estadual e federal causam muitas mudanças constantes nos protocolos de saúde, de atendimento presencial a clientes, a maneira como, até em horário, quantidade de pessoas que podem ser atendidas. Os estabelecimentos comerciais que têm atendimento presencial, sem dúvida, sofreram bastante e ainda continuam sofrendo. Com certeza. Se você tem a possibilidade de ir num shopping, você vê várias lojas fechadas, né? Você vê bares, restaurantes, alguns estabelecimentos como esse fechados, várias empresas quebraram, né? Então, além disso, você tem uma somatória de uma competição mais acirrada, com a entrada de novos concorrentes, porque se antes eu tinha que ter, por exemplo, uma grande estrutura para atender meus clientes,
a partir do contexto do remoto, e aqui, por exemplo, esse fundo é real, tá? Esse quadro é meu mesmo. Mas tem gente que põe aqueles fundos assim, né? Sofisticados, bacanas, etc. E amenizam esse efeito de falta de estrutura, ou daqui a pouco a pessoa fala, nossa, que escritório bacana o seu, né? Na verdade, é aqueles fundos genéricos ali. E aí o que eu quero dizer é que, às vezes, empresas com maior estrutura ou maior porte, elas estão concorrendo em alguns mercados, claro, não vou generalizar para tudo, mas alguns mercados elas estão concorrendo de igual a igual para pequenos empreendedores, pessoas que tomaram a iniciativa de abrir seu próprio negócio, ou de falar assim, ok, não, beleza, eu quero ampliar minha atuação no mercado, vou tentar brigar aqui, pegar meu espaço ao sol, mas eu vou trabalhar de casa. Então, até, por exemplo, no caso de treinamento, quando você pensa assim, puxa, existe uma grande concorrência entre grandes empresas, consultores independentes, pequenas empresas, está todo mundo no mesmo cenário. Né? E nessa terra da internet ainda vieram mais os vários especialistas generalistas que leram resumo de livro e se autoproclamam especialistas do assunto. Né? Então vejo que no fim, às vezes, para quem está vendo o serviço ou o produto, fica até meio complicado de diferenciar. Será que a disputa pela atenção? Deu uma travada. Está mais difícil falar. Deu uma travada no seu áudio e na sua imagem. Retoma só um pouquinho antes, por favor. Claro. Então, estou falando em linhas gerais que a competição aumentou porque tem novos concorrentes de diferentes portes, diferentes estruturas, mas que o digital e o remoto, de alguma maneira, contribuiu para dar uma nivelada nessas possibilidades, mas as regras do jogo também foram afetadas com essa dinâmica. Com certeza. E tem um outro ponto também, especialmente para aqueles que estavam acostumados a agendar visita com o cliente, tomar café, fazer aquele relacionamento, a reunião, bate-papo, aproveita que visita a empresa e fala, ô, fulano, não sei o quê, sabe aquele, né, que vai conversando, no fim você não vai se reunir só com a pessoa, ou você tem essa meta, você tem essa agenda, mas você sabe que uma vez estando lá, e se você conseguiu desenvolver alguns relacionamentos comerciais ao longo dessa experiência, você vai dando aqueles ois, né, e conversa, e puxa assunto, etc. Então, eu vejo, e isso já acontece há um tempo, e para mim, é o meu olhar ainda nisso, existe ainda uma disputa pela atenção. De que maneira? As pessoas estão muito sobrecarregadas, a jornada de trabalho está maior, começa mais cedo ou termina mais tarde. Além disso, aqueles que ainda trabalham no home office, não é só office no home, né? É tudo. Né? Tem um monte de coisa dentro desse outro lado da tela. E para falar com o cliente, antes você tinha talvez o telefone da pessoa, o ramal dela na empresa. Isso não é garantia que ela vai atender ou que ela desviou o ramal para o celular. Aí para o celular também um monte de coisa, WhatsApp, e-mail. Então, assim, para quebrar essa primeira barreira, pensando na prospecção, eu penso que está mais desafiador e a gente vê uma série de textos prontos, né, falando, senhor Marcelo, olha, estou te conhecendo agora, mas eu já tenho a solução para você. Né, e você fala, ai, meu Deus do céu. Né? Então, como ser relevante, como chamar a atenção, como despertar o interesse, mas não caindo na besteira de você ter um discurso pronto, igual que muitos e-mails que você poderia receber, sabe? Eu vejo bem por aí. Como é que é a tua visão nisso? Não, então, eu vejo que nós estamos passando por, eu acho que 3 crises ao mesmo tempo, né? Nós estamos passando por uma crise que é da transformação digital, onde está envolvendo aquela adaptação com as ferramentas, com as plataformas que existem de interação, né? E a gente está também com a necessidade de ser muito ágil. É muito veloz esse processo, que nem você falou. Vai ter um monte de gente competindo ao mesmo tempo. E vai. O grande competindo com o pequeno pelas mesmas ferramentas, cara. Pelo mesmo canal.
que são as redes sociais, o e-mail, telefone, e aí eu acho que entra um aprendizado para o vendedor a partir de agora. Que todo relacionamento que você tem a partir de agora precisa ter o e-mail da pessoa, precisa ter o telefone da pessoa, da empresa, todas as fontes de comunicação você precisa ter no seu cadastro. Porque senão você perde, em algum momento você pode perder. E um outro detalhe, a gente tem o vendedor em si, na prospecção, ele tem a necessidade de buscar um contato só. Mas nós, como vendedores, nós temos a necessidade de buscar outros contatos, inclusive do decisor. Sim, sim. Que é um grande medo, porque você faz o primeiro contato e não se preocupa em buscar o contato do decisor, mais cedo ou mais tarde, aquele contato que você tinha pode sair da empresa por diversas formas, né? Ou porque ele escolheu, ou porque a empresa mandou embora, e aí você não tem mais contato. Você tem sim uma nova pessoa de contato, onde você pode perder por um concorrente que o cara está trazendo da empresa que ele trabalhava. Enfim, a gente está tendo aprendizado também, né? A gente está tendo um grande aprendizado com tudo isso. Era muito cômodo para a gente, era tudo teoria, mas ele se transformou em prática. A teoria, tem que ter todos os contatos, tem que falar com o decisor. Mas a prática agora mostra que precisa, mais do que nunca, ser um agente de relacionamento a ponto que você leve soluções e consiga chegar nesse decisor. Então isso é uma coisa para se trabalhar ainda. Pegando um ponto que você traz aqui sobre essa perspectiva do vendedor, eu penso que tem habilidades que a gente precisa fortalecer e novas habilidades a desenvolver ou realmente aprender. Então, habilidades que a gente já tinha e que precisam ser fortalecidas. Planejamento, organização. Pelo menos isso. Por quê? Por exemplo, falo com o primeiro contato. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é se é decisor ou influenciador, qual é o nível do poder de decisão que tem. Mas, por exemplo, eu falo com fulano e depois indica Beltrano. Ok, eu tenho esses contatos, eu estou fazendo acompanhamento, acho que tem um básico de follow-up do contato, eu penso também, por exemplo, que uma boa reunião é aquela que gera algum tipo de desdobramento, de lição de casa, de tem alguma coisa que um dos lados ou os dois lados precisam fazer para motivar, incentivar uma nova reunião, uma nova conversa, enfim, para não deixar a coisa cair, né? Senão você simplesmente cai no esquecimento. Né? Então tem algumas habilidades que precisam ser reforçadas, com foco no cliente, mais ainda do que nunca, porque muitos vêm e falam assim, oi, eu tenho a solução, eu quero te oferecer meus produtos, serviços, atendimento, etc. Aquele que se diferencia e pesquisa mais sobre o cliente, entende a realidade, conecta os atributos, as vantagens, os benefícios com o setor do cliente, quais são os desafios, as dores, as necessidades daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, minimamente já ganha um pouco mais de relevância e que se o cliente realmente estiver num momento de priorização daquela solução, provavelmente esse vendedor, essa vendedora vai ser lembrado por esta atuação. Perfeito. Por um outro lado, tem novas habilidades que precisam ser trabalhadas, né? Pensando desde esta comunicação digital e do social selling, né? Da venda social a partir das redes sociais. Então, se antes a gente tinha o e-mail, ou se preocupava em ter o e-mail, o telefone / celular, né? E eventualmente o endereço, a gente tem que saber o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, se a pessoa está no TikTok. Quer dizer, é quase um trabalho de espionagem, né? De acompanhar esse cliente, esse lead, né? De novo, seja influenciador ou decisor, para entender assim, quais são os hábitos, os costumes, assuntos de preferência, como é que essa pessoa encara algumas realidades, a visão de mundo, né? E daqui a pouco fala assim, puxa, eu não estou conseguindo o telefone, então vou tentar via LinkedIn. Se não respondeu via LinkedIn, tem, por exemplo, já plugins que você consegue puxar o e-mail. Fala assim, pô, mas aí tem
LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mas nem todo mundo segue as regras, né? O jogo não é... Se a gente ainda vê propina, bola, essas coisas, tem gente que também pratica essas irregularidades. Eu não concordo, não compactuo disso, mas também não dá para ser ingênuo de achar que essas coisas não acontecem, né? Lógico. Então entender assim, temos um momento de revisão, né, dessas habilidades, dessas competências. Quando se fala, por exemplo, vou fazer um rápido paralelo, se fala, por exemplo, da indústria 4.0, a gente tem que ter o vendedor 4.0, entendendo quais são habilidades que precisam ser fortalecidas, novas habilidades que precisam entrar nesse cenário e devem ser desenvolvidas com mais velocidade porque o ritmo está acelerado, e outras habilidades que a gente vai ter que deixar de lado ou que elas não vão ser tão usadas nesse momento. Então, é uma hora de reavaliação, de reflexão, e aí o autoconhecimento é importantíssimo para você saber suas fortalezas e pontos a desenvolver, mas também tem a capacidade e a mente aberta de reaprender, especialmente para aqueles mais experientes que podem eventualmente enfrentar um pouco mais de barreiras e de dificuldades de si mesmo, né, do que do próprio mercado. E é engraçado que você falou do 4.0, que a gente via muito até a pandemia, o vendedor do futuro, o líder do futuro, não sei o que, 4.0, não sei o que lá. Só que o futuro se transformou em 2 dias depois que você estava vendendo um curso desse, entendeu? Já não era mais futuro, agora é presente, né? O 4.0 é presente. O vendedor de alta performance é presente. Não dá mais para pensar em futuro para essa característica. Tem que ser agora. Tem que transformar essas pessoas em vendedores de alta performance agora. E quando você fala de organização, é perfeito, é isso. Precisa ter organização para tanta coisa, né? Quando agora você citou, fazendo um paralelo aqui do soft skills, não tá sendo mais chamado de soft skills. Tem agora um outro nome, eles estão dando power skills, de tanta coisa, tantas habilidades que você precisa, que não é tão leve assim, entendeu? Não é pesado o negócio. Você precisa aprender muita coisa de uma hora da noite para o dia, e não aprende da noite para o dia, né? Então é muito importante a gente pensar no hoje, essa referência do vendedor, o que ele está passando, e ele entender que vem mais bucha pela frente, né? Sempre tem aquela história, tudo pode melhorar, mas também tudo pode piorar. E se tudo pode piorar, você tem que estar preparado para isso, né? Não pode ser pego de surpresa, tem que estar preparado para isso. Você sabe, Marcelo, que aqui, só fazer um ponto, eu tive a possibilidade de treinar e preparar várias pessoas como mentor para negociação, por exemplo. Negociações complexas, importantes. E aí eu sempre falava o seguinte, você tem que estar preparado pelo menos para 3 cenários. O pessimista, o otimista e o realista. Não adianta você só ir com um plano A e pensar, não, olha, vai dar certo nesse caminho. Você não tem controle de todos os fatores. Não tem. Né? Então, qual é a pior coisa que pode acontecer e ainda assim gerar uma negociação? Ou qual é o melhor dos mundos e como é que você pode obter vantagens nesse sentido? Acho que se isso já era importante, ele passa a ganhar uma relevância mais significativa nesse contexto, porque mudou a rotina. Então a gente estava falando aí do planejamento e organização, mas isso tem a ver também com a gestão do tempo e da agenda. Quais são as prioridades? Outra coisa, como é que eu vou desenvolver relacionamento? Que agora não é mais o presencial, ou é o presencial, mas né, é cotovelo, é soco, é namastê, enfim, né? Enfim, ou no remoto mesmo, né? Tentando ser preciso no timing para falar via WhatsApp, ou LinkedIn, ou celular, ou daqui a pouco o sujeito começa a cercar de tudo que é lado, né? Manda mensagem no LinkedIn, manda e-mail, aí manda um WhatsApp, viu, te mandei um e-mail. Ele vai tentando por todas as possibilidades, né? Você está falando isso daí, e é a verdade, né? Porque assim, você precisa estar ligado em todas as redes, né? Para fazer esse relacionamento realmente acontecer. Porque senão você perde a pessoa. Se você ficar só no telefone, você pode perder. Se ficar só no e-mail, ele pode não retornar.
Então você tem que ter um caminho de onde ele usa mais frequentemente as redes dele, né? Onde ele está mais frequentemente. E isso faz parte do trabalho do vendedor de agora, né? Um outro ponto aqui, pelo menos na minha percepção, o ciclo de vendas achatou. Ele está mais rápido. A necessidade de entrega de resultados de curto prazo, que já era uma máxima no mercado, ficou mais intensa. Por quê? Vê se você tem essa leitura ou o que você pode agregar. 2020, na hora que começou a pandemia, e aí muitas empresas, por exemplo, travaram, não sabiam o que fazer. Aí depois de algumas semanas, falaram assim, ok, vamos dar férias. Depois, vamos suspender temporariamente o contrato. Algumas indústrias falaram assim, opa, peraí, larga a mão da produção, não sei como é que vai ser. E a gente vê desdobramentos... Tudo mais, né? Exato, então teve uma... a gente fica falando das ondas de contaminação e, infelizmente, das mortes geradas pelo Covid-19 e outros fatores, mas o ponto é entender assim, 2020, então, em função disso, algumas empresas também falam assim, bom, a gente vai produzir menos, a gente reduziu a equipe, o mercado não está comprador, vamos entender as mudanças. Bom, dificilmente a gente vai conseguir atingir as metas. Algumas empresas cresceram absurdamente. Você vê varejo online, farmacêutico, empresas ligadas à tecnologia, telecom, essas bombaram. Não é só varejo online, não. O atacado, por exemplo, cresceu muito. Super, Atacadão, Açaí, essas empresas de atacado cresceu muito no presencial, porque ficou mais barato do que os outros lugares. E como arrochou muito o salário das pessoas, todo mundo está buscando atacadão mesmo, né? Sem contar o efeito estamos em guerra e a corrida pelo papel higiênico, né, que rolou no começo. Mas, então, se em 2020 aconteceu tudo isso e algumas empresas ficaram até meio assim, perdidas, acho que é uma boa palavra para colocar isso, provavelmente pensaram o seguinte, bom, então, se 2020 aconteceu isso, sabe como é que é alta liderança, acionista, o mercado, não sei quem, então 2021, ó, sapeca aí nas metas, vamos subir o sarrafo. Né? E a gente está no segundo ano na pandemia, espero que seja o último. Então, quando a gente olha para esse cenário, as metas estão mais desafiadoras num plano geral, e as coisas não estão acontecendo para e passo aos objetivos. Então tem muita gente ainda distante das metas, ou tiveram que mexer em processo, mexer em tamanho da equipe, ou terceirização, e outras possibilidades para tentar, de alguma maneira, com o advento de várias mudanças, tentar chegar nos resultados esperados pelas organizações. Então, acho que vale aquela máxima também do Charles Darwin, que não é o mais forte que vence, é aquele que mais rápido se adapta às mudanças, né? Então, aqueles que conseguiram, um termo que foi muito utilizado, já não está sendo tão usado mais, que pivotaram o negócio, né? Aqueles que conseguiram fazer algumas mudanças nesse sentido já conseguiram ter bons resultados nesse campo. Teve bastante gente mudando, mas é um negócio bem desafiador mesmo, não é fácil não. Agora a Ana Penarotti está dizendo o seguinte, com as mudanças que todas as áreas estão sofrendo, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a venda consultiva hoje, com as novas tecnologias e as vendas sendo feitas via WhatsApp. Beleza. Oi, Aninha, tudo bem? Beijo para você. Obrigado aí pela pergunta. O que eu penso? Exatamente pelo fato da venda social ou via plataformas tecnológicas ter crescido bastante, automatização de processos de vendas são mais necessários, especialmente para as empresas de médio a grande porte, que têm condições financeiras e recursos é tempo, pessoas, né, estrutura para viabilizar isso. Mas também, se você pensar, tem o próprio WhatsApp Business, que oferece uma série de recursos, inclusive para pequenas empreendedoras e empreendedores que conseguem também
minimamente organizar um fluxo ali, deixar mensagens prontas para poder receber contatos ou devolver informações para os clientes. Agora, a essência das vendas consultivas é a arte de fazer perguntas, de você qualificar os clientes, de você fazer uma excelente sondagem para entender as necessidades, as dores, onde o bicho pega, né? Assim, quais são as questões que são desafios, onde o cliente deve priorizar, se a nossa solução realmente atende. Então, tem algumas questões que eu penso que elas começam via WhatsApp com essa troca de mensagens. Mas o sucesso da venda consultiva, na minha visão, não pode estar baseada na plataforma, e sim nas pessoas que realizam essa conversa. Então, talvez o WhatsApp ou o e-mail, ou até o Telegram, né, dependendo de qual é a plataforma que você usa, essas coisas precisam estar muito integradas por exemplo, aos seus processos internos, a sistemas de gestão, a CRM. Por mais simples que possa ser, você pode ter programas, por exemplo, para o seu pequeno negócio, você pode ter plataformas gigantescas, dependendo do tamanho da tua empresa. Mas Sim. Eu penso que a plataforma digital, ela ajuda em controles, em processos, em agilidade. Eu posso até desenvolver perguntas mais frequentes para trabalhar essa entrada do funil de vendas, que de você gerar leads, de você gerar contatos e você minimamente qualificar perfil do cliente, condições financeiras, porte, geografia, enfim, usando alguns elementos mais utilizados da segmentação de clientes. Dessa etapa do funil de vendas em diante, precisa de gente. E aí não é o digital. O digital é só um meio, ele não é o fim. Por isso que a gente deve continuar investindo na qualificação de profissionais, desde aqueles que podem fazer o hunting, né, da caça de novos negócios, até o farm, né, que vai desenvolver mais a conta, buscar novos negócios. E aí eu penso que a essência é gente falando com gente. Até coloquei isso hoje, eu falei assim, não é B2B, B2C, B2B2C, é gente com gente, sabe? Então, a plataforma ajuda, mas é uma ferramenta. Assim como o telefone é uma ferramenta. Eu acho que a gente, às vezes, olha muito para as ferramentas digitais e elas geram possibilidades interessantes e recursos até que só essa plataforma permite, porém, não dá para deixar de lado ferramentas mais tradicionais que funcionam bem ou funcionaram bem durante um tempo, né, como e-mail, telefone, que podem ajudar bastante nesse processo. Funciona até hoje, o telefone e e-mail ainda funciona até hoje. Sim. O telefone menos, mas o e-mail mais, né? E eu acho que a Ana quis também falar isso sobre um pequeno detalhe na venda consultiva. O primeiro passo da confiança. Como que a gente faz para gerar confiança? Bom, durante muito tempo, a gente usava a reunião presencial, as conversas, as indicações, para a gente conseguir desenvolver confiança desde o início. Apresentações maravilhosas, vídeos fantásticos, tempo de folders e brochuras, que durante essa história aí, né, não adianta a gente ficar só falando de 2021, porque vendas não nasceu agora, né? Não. Mas para desenvolver confiança nesse modelo agora, do digital, eu penso que é necessário para as organizações, e desde pequenos negócios, empreendedoras, pequenos empresários que estão ali na batalha, até desde grandes organizações, investir no digital, para construir essa reputação online, essa autoridade, seja por meio de vídeo, e-book, eventos, ou seja, de que maneira você tenta chamar a atenção do cliente, começar a construir um relacionamento, como despertar um interesse sem necessariamente ser o interesseiro, né? Olha, eu estou te fazendo isso para te dar aquilo, ou eu só vou fazer isso, mas se você me dá em troca esse negócio, né? Porque eu acho que é um toma lá da cá que não funciona muito e a gente não está lidando com gente ingênua, né?
Mas acho que é um pouco mais desafiador você construir essa confiança. O que ajuda e sempre ajudou? Indicação. Porque a partir do momento que eu viro, por exemplo, e falo assim, Ana, quem me indicou você foi o Marcelo Salva, olha, que você conhece, né? Amigo em comum, Você tal, já um pula, contato aí pula e tal. etapa, né? Você já está começando na página 5 essa história, sabe? Exatamente, exatamente. Então, por isso que aí é o poder do networking, o uso dessa rede, mas aí tem gente que pode ficar na dúvida, falando assim, poxa, mas como é que eu uso melhor meu networking? Bom, é simples, a primeira coisa que eu sugiro é comece ajudando. Se ofereça para contribuir. Não entre em contato com networking, né, com a tua rede de contatos, só quando você precisa. Porque senão pode ser que algumas pessoas nem queiram manter esse relacionamento porque é só para você, não é para o outro, sabe? Boa Então, dica. acho que é importante a gente olhar para esse contexto também. Legal. Deixa eu evoluir aqui na pergunta. O que você ia falar? Não, acho que um ponto aqui que a gente está falando também do digital, eu acho que de uma certa forma nivelou também a possibilidade da gente ter acesso às informações, ou minimamente fazer mais a lição de casa, que eu, por exemplo, já falava nos tempos dos treinamentos presenciais, dizendo, pesquisa teu cliente, entra no site, vê notícias sobre essa marca, onde você quer prospectar, para quem você quer vender, tenta descobrir quem é que está lá já de fornecedor, de concorrente seu. Então, tem um trabalho de bastidores que para os profissionais de alta performance sempre foi feito, ou via de regra, era uma base aí do trabalho. Eu acredito que a ausência da possibilidade do presencial também provocou uma mudança de comportamento, e essa provocação de, vai lá, pesquisa, vai atrás da informação, vê o que você sabe, né? Ou o LinkedIn, por exemplo, contatos em comum, para daqui a pouco puxar algum fio nessa história para iniciar essa conversa. E quem sabe assim também ajudar na confiança. Porque eu viro para você e falo assim, olha, eu pesquisei sobre a sua empresa, eu vi quantas unidades você tem, vi seu faturamento, vi se os produtos estão fazendo sucesso, eu sou consumidor ou não, vi você na prateleira, sabe? Que forma você realmente se envolve mais nesse processo? E cliente não gosta de ficar falando da vida do fornecedor. Ele não quer conversar com você, vendedor, por exemplo, e você, vendedor, falar o quanto você é maravilhoso, quanto você tem solução, não sei o quê. O cliente quer ficar falando dele. Eu tenho essa bucha aqui, eu tenho esse problema. Você resolve ou não resolve? Você já pegou coisa parecida? Você já tem alguém do meu setor? O vendedor tem que ouvir e aí, com inteligência, buscar uma solução, né? Buscar o mais rápido possível uma solução. Mas você tocou num negócio bem interessante que foi a questão de a gente já falar de coisas lá atrás e que algumas pessoas faziam cara feia. Eu lembro que eu dei alguns treinamentos de gestão de tempo, falando sobre produtividade, mostrei algumas ferramentas que precisam ser utilizadas, que otimizam o tempo. E aí tinha gente fazendo uma cara feia, mas isso é meio que balela, não dá tempo, não sei o quê. E hoje está aí precisando gerir o tempo o melhor possível, né? Para que ele tenha tempo também para a família dele e tudo mais, né? Que hoje se trabalha mais dentro de casa do que vinha trabalhando fora de casa. Então, assim, tem que ter uma atenção redobrada. Eu queria entrar, a gente tem mais 15 minutos, tá? Então, eu queria entrar na pergunta que gerou aí o título da nossa conversa, né? Que, na sua opinião, quais os 3 desafios de vendas para o próximo ano? Para os próximos anos. Inicialmente, aí, vamos falar mais próximo, né? Para 2022, vai. Quais os 3 maiores desafios? Eu acho que tem alguns desafios que eles não são necessariamente novidades, mas eles ganham novos contextos em função da realidade que a gente tem vivenciado. O primeiro deles é o da prospecção e geração de novos negócios. Então, isso pode acontecer tanto com clientes atuais, porque às vezes a gente cai nessa cilada de prospecção, um novo negócio necessariamente tem que ser um novo cliente. Muito pelo contrário. Minha recomendação, provavelmente sua, de quem conhece muito desse mundo de vendas, começa com quem já está na base, com quem já está em casa, com os clientes que você já atende.
Você já tem relacionamento, você já conhece produto e serviço, sabe como é que funciona, em partes pelo menos, os processos internos, conhece as pessoas, ou seja, você não é um desconhecido. Você não surgiu do nada, veio do bueiro e fala, oi, e aí, tudo bem, né? Então, já existe uma conversa, e aí você aumenta recompra, fidelização de cliente, até faturamento e lucratividade, né? Porque aí não necessariamente você vai ter que apelar para condições comerciais mais agressivas para você colocar o pé dentro de um novo cliente e assim por diante. E essa prospecção, ela acaba ainda sendo um desafio para os próximos anos, porque a gente vê um crescimento muito grande de concorrentes em curto espaço de tempo. Vou te dar 2 exemplos. Álcool em gel. Algumas empresas faziam isso até o começo da pandemia. A partir do momento de uma liberação governamental e autorização para outras empresas, por exemplo, do setor químico e outros setores, poderem também produzir álcool em gel, de uma hora para outra, aqueles fabricantes ganharam 38 concorrentes, sabe? E assim, não tinha planejamento estratégico que coubesse essa mudança no ambiente competitivo dessa magnitude nesse intervalo de tempo tão curto. Um outro trabalho que eu fiz, pegando um cenário também diferente, mas que cresceu absurdamente, foi meios de pagamento. Eu fiz um trabalho para 2 instituições financeiras e aí eu me envolvi para entender assim, o que é esse mercado, né? E basicamente eu percebi que no espaço de 2 anos, 154 empresas, startups, entraram no setor financeiro para meios de pagamento. 154. Aí você fala, Renato, da onde você tirou esse número? Pesquisa do setor, você vai atrás de informação. Aí também é a questão de você estudar, mergulhar, entender quais são as mudanças, tentar se adaptar muito rápido. Então, assim, essa prospecção, ela acaba sendo muito desafiadora por vários pontos, como eu estou trazendo. Aumento de concorrência, né, o desafio de você conseguir entrar em contato com os clientes, mais oferta, não necessariamente maior demanda, e aí tem uma pressão de preços, né? Além de todo esse cenário de mudanças de redução de equipe, queda de faturamento, empresas que quebraram, enfim, então acho que tem um ponto aí que fazer essa máquina girar de geração de novos negócios vai ser ainda um ponto importante, um grande desafio. E sem novos negócios, você não tem oxigênio para a tua empresa. Ela não vai respirar. Pois é. Nada acontece se não tiver essa movimentação constante, né? Exato. A gente sofre muito com isso, né? Porque essa entrada de 154 concorrentes no mercado faz com que a empresa ela divida com muita gente, né? A fatia que ela tinha acaba se tornando uma fatia muito menor, mesmo ela tendo o cliente para ela, já trabalhando para o cliente. Muitas vezes o cliente vai testar um novo fornecedor para ver o que o outro fornecedor pode trazer de novidade, você acaba perdendo uma boa fatia, né? E não necessariamente o bolo ficou maior, né? Ou até ficou maior, mas a tua proporção nesse pedaço não é. Eu estou fazendo um trabalho para uma empresa de TI e eles falaram assim, olha, crescemos 25% no ano passado. Eu falei, uau, beleza, e esse ano? A meta é sustentar esse crescimento. Falou, tá bom, mas o segmento de TI cresceu quanto? O seu, especificamente. Cresceu 16%. Opa, beleza, então você cresceu mais do que a média. Show de bola. Mas às vezes tem gente celebrando, crescemos 10% num cenário extremamente desafiador. O mercado cresceu 16%, meu querido, minha querida, você acabou de se dar conta que você perdeu o share de mercado. O bolo até cresceu, mas a tua fatia está menor, né? Pois é. Então, a gente também tem que sempre olhar para o mercado e entender esses movimentos para acompanhar. Tem que olhar para o mercado para tudo, né, Renatão? Porque a gente tem que ver o movimento do concorrente, né? Ontem eu dei um treinamento que uma das perguntas, numa dinâmica que eu fiz lá, era falar o que o seu concorrente está fazendo. E o concorrente estava
reduzindo o preço, estava copiando um produto, um serviço que eles tinham, que tem lá, que era exclusivo deles. Ou seja, se você não estiver atento a isso, você não vai criar coisas novas também, não vai se proteger em relação a isso, né, que vem surgindo. Eu queria falei de um dia... Desculpa. Fala, pode falar. É que no fim eu investi mais tempo aí falando da prospecção como um desafio. Os outros dois que eu penso, o segundo seria inovação nos negócios. E a inovação ela pode ter diferentes desdobramentos. Inovação na tecnologia, mas cada vez mais os processos têm que estar integrados, ser uma empresa digital e pensar nesse processo de compra digital, né? O físico com o digital, entender a conexão entre os seus vários canais de vendas, né? Se antes a gente já achava esquisito que o preço no site e o preço na loja, sendo diferentes, era um troço meio, não, mas peraí, então vou comprar lá no e-commerce, que é mais barato. Acho que essa gestão de canais, pensando em como a tecnologia melhora a experiência do cliente, mas ao mesmo tempo gerar inovação, e a inovação pode estar no atendimento, pode estar na configuração do produto, na customização do serviço ou da solução que eu vou entregar. Para mim, inovação e tecnologia vão andar juntas, e quem não conseguir ter a capacidade, e aí vai ser complicado porque vai depender de recurso financeiro. Então pode ser que a gente, infelizmente, aumente a desigualdade entre os competidores, porque quem tem grana vai conseguir fazer os investimentos necessários para alavancar o negócio e os outros vão ficar ali no marginal. Né? Mas já é meio que assim, né, Renato? Já. Porque se você for ver, a tecnologia tem um custo, tem um preço disso, né? É muito bonita na teoria, tudo na prática também, mas tem um preço. E nem todo mundo pode pagar esse preço, né? E às vezes você pensa assim, puxa, para fazer um investimento, sei lá, 50 mil reais. Daqui a pouco, para grandes empresas, isso é peanuts. Para pequenos empreendedores, vendedores, por exemplo, estão no seu próprio negócio, ou de empresa que não está tão capitalizada, ou ela, na verdade, está mais preocupada em sobreviver e manter as portas abertas do que fazer novos investimentos, a gente vai aumentar essa distância, né? Mas, querendo ou não, inovação em tecnologia vai ser um divisor, já é, como você bem disse, mas vai continuar sendo um divisor de águas e vai aumentar as diferenças dos competidores nos mercados. E o terceiro ponto que eu penso, que também está conectado também com os três, né, a prospecção para você gerar novos negócios e a inovação e tecnologia no segundo desafio para você conseguir gerar esses novos negócios. O terceiro ponto é a solução customizada como diferencial. Porque num plano onde tem tantas ofertas parecidas, conseguir gerar essa relevância, criar um diferencial, isso ser reconhecido como valor percebido pelo cliente, a ponto dele escolher a sua solução e não a mais barata do mercado, ou aquela que tradicionalmente essa pessoa ou empresa já compravam em função da parceria, em função de tudo que já existia anteriormente, fica ainda mais complexo e desafiador. Então, eu tenho que ter um canal de comunicação aberto, com muito diálogo com influenciadores e decisores, para entender continuamente as necessidades, as dores, e se elas continuam, se elas permanecem ou se tiver alguma alteração, e essa alteração não é mais semestral, trimestral, né? Muitas vezes a gente está falando dentro do próprio mês, né? Que tinha um pedido, você fez uma previsão, toda a empresa está trabalhando com o teu forecast, e quando você vê, o cliente vira e fala, então, viu, não vou puxar esse volume, ou no fim eu ia fechar o contrato com você, fechei com o teu concorrente. De uma hora para outra, né? Então, como é que você continua sendo relevante e entregando valor para o cliente? E aí é sair da máxima, né, que muitas vezes impera no mercado de preço baixo, o atendimento rápido, prazo de entrega curtíssimo, e a gente entender que tem muito mais coisa além disso para a gente realmente trazer soluções relevantes para o cliente. Só que aí eu preciso entender
qual é o meu custo de servir para gerar esse diferencial e qual é a disposição do cliente em pagar por essa solução. Porque eu posso fazer uma coisa genial, né? Isso que eu ia daqui a pouco fala assim, olha, mas agora custa 3 vezes. O cliente fala assim, não. Ele fala, puxa, e aí, né? Como é que fica? Isso é o que eu ia falar. A customização, ela tem um risco, né? Que é você gastar muito mais do que o produto ou serviço que já tem de prateleira lá, e você gastar para entregar uma solução adequada para o cliente, só que o cliente não quer pagar por aquilo. E isso que é o grande desafio de toda empresa que quer customizar alguma coisa. Você tem que colocar um produto a mais por causa que existe essa necessidade. Tem que chamar um profissional a mais e tem que pagar pelo profissional porque algo diferenciado. Esse diferenciado aí, que é customizado para o cliente, nem sempre as empresas pagam, né? E a gente tem que lembrar que a maioria das empresas estão com caixa lá embaixo, ou pelo menos estão com medo de gastar. Que é aquele negócio, eu não sei que dia começa a vender, não sei que dia o mercado volta realmente a reagir, e aí eu tenho medo, não quero gastar. Bem, eu queria saber sua opinião bem rapidinho aqui de 3 pontos que eu coloquei também, que é o vendedor aprender a não ser resiliente à mudança, resistente à mudança, que é fundamental. Isso eu acho que é uma mudança que o vendedor vai ter que ter, né? O aprender a ser organizado, né? E integrar essa organização no sistema tecnológico também, utilizar a tecnologia para essa organização e buscar relacionamento constante, mesmo aquilo que você falou. Eu tenho já um relacionamento, eu preciso manter esse relacionamento que não é só para vender. Eu tenho que criar alguma estratégia de oferecer algo que seja uma experimentação, um brinde, uma degustação, sei lá o nome que vai ser dado, mas que não é só para vender. Porque se você entra em contato só para falar que você está vendendo alguma coisa, a chance é muito grande de o contato lá que está te recebendo falar assim, olha, esse cara só liga quando ele precisa. É comum isso, né? Assim, vender não é nenhum pecado. A gente não pode ter medo de entrar em contato com o cliente e falar assim, escuta, eu quero te vender. Porque tinha gente que fala assim, não, eu quero tomar café com o cliente, né, ter esse tempo. Fala assim, olha, vou te falar aqui, ultimamente, se eu tivesse tempo, possibilidade, se todo mundo tivesse vacinado, o tempo eu gostaria de investir para estar mais com a minha família, com os meus amigos. Eu gostaria de investir esse tempo para tomar café, para fazer qualquer coisa com essas pessoas. Então, o tempo com o cliente, ele precisa, a gente precisa ajustar esse timing e passar por esse ciclo de mudanças, tentando sofrer menos e aprender mais. Para isso, o aprendizado sobre as plataformas digitais é extremamente importante. E eu posso te dizer, Marcelo, que, por exemplo, na nossa atividade, né, de treinamento, já de uns tempos para cá, eu uso mais recursos tecnológicos, várias plataformas, ferramentas, recursos que antes eram desconhecidas para mim. Verdade. E que hoje são recursos que eu uso que fazem parte desse ambiente de treinamento remoto, digital. Então a gente está aberto à mudança. Mudar faz parte da vida. Mas só que tem algumas mudanças que a gente não escolhe, mas elas são necessárias. Então, se a gente puder, em vez de... Eu tenho um amigo que vira e fala assim, a gente tem que correr atrás. Não, correr atrás é prejuízo, a gente tem que correr na frente. Né? Então, viu o que está acontecendo na mudança? Né? Daqui a pouco você pode até ficar meio paralisado ou chocado. Ai, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Mas, de alguma maneira, é o seguinte, o mundo está mudando, as empresas estão se adaptando, as pessoas tiveram que também fazer essa adaptação muito rápido até, pensando em todos os impactos. A gente não pode ficar parado no tempo. A gente tem que se atualizar e avançar, correr na frente. Tem que ter atitude, né? Essa é a realidade. Isso volta para a nossa primeira pergunta lá, que foi a movimentação toda que aconteceu conosco, né? Específico você, mas com todos nós, de adaptação rápida, né? Diante de tantas mudanças, a adaptação rápida para a gente crescer e fazer os outros crescerem também. Cara, eu quero agradecer a sua participação, foi bem legal, passou voando essa 1 hora. Passou mesmo, voando. Foi um papo bem legal.
E quero agradecer mais uma vez, né? Porque sempre que eu peço alguma coisa para você, você sempre está à disposição. Obrigado a todo mundo que participou aí, que esteve conosco. E agora eu vou gravar e vou disponibilizar lá no Instagram, depois eu passo para você também, tá bom? Legal. Marcelo, obrigado mais uma vez também pela oportunidade. Foi um ótimo papo. Desejo para você muita saúde, felicidades, novas conquistas aí pela frente. Se Deus quiser. Obrigadão, Renato. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui também. Valeu.